Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia. E essa vai ser uma aulinha de fisiologia vegetal, no qual a gente vai entender quais são os fatores que influenciam a abertura e fechamento dos estômatos. A gente já tinha visto que, na verdade, fisiologicamente ele abre porque íons de potássio entram ou saem das células guarda do estômago. Isso a gente viu na aula anterior, né? Se entrar bastante íons de potássio dentro das células guarda, elas vão ficar muito concentradas, e isso acaba atraindo águas, elas ficam túrgidas, ficam inchadinhas, e o fato delas ficarem inchadas acaba abrindo um poro chamado ostíolo, né? Quando eles perdem os íons de potássio, perdem também a água, os estômatos ficam murchinhos, o ostíolo se fecha. Bom, agora a gente vai tentar entender o que faz com que esse potássio entre e saia da célula. Quais são os fatores que a planta utiliza para entender se é hora de abrir ou fechar os estômatos? E aí, pessoal, isso nos leva ao início da aula de hoje, que trata dos seguintes fatores. O primeiro deles é intensidade luminosa. Gente, se a intensidade luminosa que estiver atingindo as folhas for alta, isso geralmente ocasiona a abertura dos estômatos, tá? Então, vou botar aqui alta intensidade luminosa, abre, tá? O estilo, abre aquele poro que os estômatos formam. Por quê? Geralmente, pessoal, existem alguns comprimentos de onda, o azul, por exemplo, é um deles, que estimulam a entrada de íons potássio nas células guarda. E quando o íon potássio entra na célula guarda, a célula guarda fica muito concentrada, isso atrai água para dentro da célula guarda e aí isso faz com que ela abra aquele porinho. Tá? Então, bastante luz faz com que os estômatos se abram. O que faz com que o contrário seja verdade, né? Se a alta intensidade luminosa acaba abrindo o estômago, a baixa intensidade luminosa fecha o estômago, certo? Então, vamos fechar o estômago em condições de baixa intensidade luminosa. Outro fator que influencia a abertura e fechamento dos estômatos é a questão da concentração de gás carbônico. O que acontece para o gás carbônico geralmente é o contrário do que acontece para a intensidade luminosa. A alta concentração de gás carbônico acaba fechando os estômatos e a baixa intensidade de gás carbônico acaba abrindo os estômatos. Tu pode fazer uma relação com a fotossíntese, por exemplo. Tipo assim, se eu tiver com pouco gás carbônico, isso significa que eu preciso, que vai ficar difícil para eu conseguir fazer minha fotossíntese, né? Porque a planta, para fazer a fotossíntese, precisa de gás carbônico. Sem gás carbônico, ela não consegue produzir a glicose, né? Então, se eu tiver com um pouquinho gás carbônico, eu vou ter que abrir os meus estômatos para conseguir absorver o gás carbônico, né? Já que esse é um dos gases que consegue entrar pelos poros dos estômatos, para acumular esse gás lá no parênquima das minhas folhinhas e conseguir fazer fotossíntese posteriormente, tá? Então, quanto mais gás carbônico tiver, menor a necessidade dos estômatos permanecerem abertos. Quanto menos gás carbônico tiver, maior a necessidade dos estômatos estarem abertos. Porque daí, quanto menos gás carbônico, menos fotossíntese. A planta precisa de fotossíntese para viver. Mas, gente, nem a intensidade luminosa, nem a concentração de gás carbônico são páreos para um outro fator limitante da abertura estomática, que é a questão do suprimento de água. Se essa planta estiver passando por desidratação, tá? Se ela tiver com pouca água, ela de jeito nenhum vai deixar os estômatos dela abertos, tá? Nesse caso, todos os íons potássio são drenados para células subsidiárias, aquelas células que ficam ao redor, né, do estômago, ao redor das células guarda. E como o potássio sai de dentro da célula guarda, a água sai da célula guarda junto. E isso acaba ocasionando fechamento do estilo, fechamento do poro. Então, gente, se eu tiver com baixo suprimento de água, eu não posso me permitir perder água por transpiração, né? Dá pra entender isso? A gente não pode. Se eu tô com pouca água, não chove muito, por que diabos eu vou deixar o meu estômago aberto para eu perder água na forma de vapor? Eu vou fechar. Então, baixo suprimento de água faz com que eu feche os meus estômatos, tá? E alto suprimento de água pode deixar o estômago aberto, né? Porque daí não tem problema, o estômago está aberto, já que eu tenho um alto suprimento de água, então não tem problema nenhum eu perder água na forma de vapor. Certo, gente? Um beijo e até a próxima aula.